A técnica WAM 21 é uma técnica que foi desenhada para aplicação da toxina botulínica Zeumin. Existe uma crença de que o Zeumin dura menos, os resultados duram menos, mas é porque deve ser considerado que o halo de dispersão do Zeumin é menor do que as outras toxinas botulínicas. E por isso foi desenhada essa técnica WAM 21 para otimizar os resultados do Zeumin. Mas ela também pode ser aplicada para as outras toxinas, e eu vou conversar sobre isso mais tarde. Então, essa técnica, ela otimiza os resultados, ela deixa mais natural, ela tem um grande impacto positivo na posição das sobrancelhas, ela minimiza o risco de pitose das sobrancelhas e ela considera a variação anatômica dos músculos envolvidos na mímica facial do terço superior. Então, hoje no mercado, a gente tem dois tipos de toxina, basicamente. Aquelas que têm o componente terapêutico mais a proteína bacteriana, como o Botox, o Botulim, o Botulift, o Dysport. E a gente tem a INCO, que é a Incobotulinotoxina A, que tem somente o componente terapêutico. No Brasil, ela é representada pelo Zeumin. Então, em 2016, o cirurgião plástico Dr. Abramo, ele estabeleceu uma relação entre o músculo frontal, as variações anatômicas do músculo frontal e as linhas de expressão na fronte. Então, ele estabeleceu esses 4 padrões aqui que a gente percebe quando vai fazer a individualização do padrão de contração dos pacientes. A gente tem o tipo full, que é o tipo completo, quando o músculo frontal ele vai de um lado a outro da têmpora e a gente percebe as linhas de expressão em toda a testa do paciente. A gente tem o tipo V, o V-shaped, que a galha aponeurótica divide os ventres laterais do frontal e onde existe a galha, onde ela está presente, a gente não encontra um padrão de contração. Então, por exemplo, é muito comum na maioria dos pacientes e você aplicar toxina botulínica que simplesmente é um desperdício porque você não tem contração nessa área. A gente tem o tipo frontal, onde as linhas de expressão estão só no centro da testa, e o tipo lateral, em que essas linhas de expressão encontram-se mais lateralmente, e no centro a gente só tem galha, não tem as fibras, não tem o músculo frontal. Num corte anatômico, a gente consegue ver aqui o corrugador do supercílio, o depressor do supercílio, o orbicular e o prócero, que também contribuem para o posicionamento da sobrancelha. E através da ação desses músculos, a gente consegue individualizar o padrão de contração dos pacientes. Então, por exemplo, aqui o corrugador do supercílio, ele tem um padrão oblíquo de contração, formando aquelas linhas que a gente chama do 11, que podem ser vistas 2, 3 ou uma linha só. O orbicular, ele acaba favorecendo essa contração oblíqua do corrugador, e é por isso que se faz necessário aplicar toxina nessa região também. O frontal a gente já conhece, já falamos das linhas horizontais que ele faz na testa. O depressor do supercílio, ele também faz uma linha oblíqua aqui no início da sobrancelha. E o prócero a gente já conhece pelo sulco horizontal que ele apresenta aqui na base do nariz. Mais uma vez aqui, um esquema dos músculos da glabela, que são o corrugador do supercílio, o depressor do supercílio, aqui algumas fibras ainda do corrugador e a participação aqui do orbicular, e o prócero. A elevação da sobrancelha faz com que a pele se movimenta no sentido do couro cabeludo. E
o movimento do frontal, a contração do frontal faz uma depressão da linha do cabelo. Ela movimenta para baixo em direção à sobrancelha. Essa região aqui formada entre esses dois movimentos é o que a gente chama de linha de convergência ou linha C. Quem estabeleceu essa linha foi o professor Sebastian Cotofana. Então, essa é uma área onde não existe movimentação. Essa área de convergência, a linha de convergência, ela está mais ou menos a 60% da altura total da testa. E abaixo da linha inferior é onde a gente não vai colocar toxina para minimizar o risco de queda, de pitose da sobrancelha. Então, essa aqui é o padrão tradicional de marcação e esse padrão aqui é o padrão da técnica One 21. Eu quero que vocês guardem bastante esse esqueminha aqui, porque ele vai te ajudar a analisar quais músculos estão participando da formação de sulcos nessa área da glabela. Mais uma vez recordando, o corrugador do supercílio vai me dar essa linha oblíqua, que eu posso encontrar padrões de duas linhas, que é o 11, eu posso encontrar um só, eu posso encontrar um mais curto do que o outro. O depressor do supercílio ele também tem um vinco, ele cria um vinco oblíquo, mas aqui abaixo, logo aqui abaixo da sobrancelha. O frontal a gente já viu que ele cria linhas horizontais na fronte e o orbicular ele acentua essa ação aqui do depressor, do corrugador do supercílio. E o próximo faz aquele sulco horizontal na base do nariz. Então, o formato e a posição da sobrancelha é um elemento chave na beleza facial. E ela expressa também emoções, ela expressa feminilidade, personalidade. E uma injeção inadequada de toxina botulínica pode derrubar essa sobrancelha e tirar esse aspecto, seja de feminilidade, seja de emoção, e fazer uma testa congelada. Então, a técnica One 21, ela consegue preservar essa anatomia, arquear a sobrancelha, preservar essa anatomia bonita da sobrancelha e evitar pitose, ou seja de sobrancelha, seja de pálpebra superior também. Na técnica One 21, nós vamos analisar a massa e a força muscular. Nós vamos avaliar, como na técnica tradicional, esses músculos em repouso e em contração máxima. Mas nós vamos fazer uma dosagem, uma distribuição do local de injeção da toxina, refletindo o padrão dos músculos frontal e da glabela também. E lógico que na nossa avaliação a gente tem que considerar as características de atratividade. Então, uma sobrancelha feminina é mais arqueada, mas hoje em dia tem paciente masculino que tem esse desejo também de arquear a sobrancelha. A gente deve observar também os padrões culturais e também a etnia. Então, vamos começar a observar os marcos anatômicos da técnica One 21, começando pela região frontal. Aqui você vai fazer a marcação das linhas verticais, são 7 linhas. Você vai começar traçando uma linha vertical na linha pupilar, depois uma linha no canto interno do olho e no canto externo. Vai repetir isso do outro lado e vai também marcar a linha medial, que você pode inclusive usar um fio dental para fazer essa marcação. Fizemos a marcação das linhas verticais, agora vamos fazer as linhas horizontais. Você vai pedir para o paciente contrair o músculo frontal em contração máxima, de cara de assustado. Você vai marcar o início aqui da formação das linhas de expressão, essa primeira linha aqui, mais próxima do couro cabeludo. Vai marcar a inferior e no meio delas é que nós vamos marcar a linha C de convergência.
Nessa área aqui é a área que a gente vai aplicar mais quantidade de toxina botulínica. E aqui, menos quantidade, para não derrubar a sobrancelha. Feito todas essas marcações, nós vamos ter o nosso grid da técnica One 21. Lembrando que essa linha de convergência aqui, a linha C, ela está mais ou menos a 60% da altura da fronte. Feitas as linhas de marcação verticais e horizontais, agora nós vamos marcar os pontos de interseção no grid. São 21 pontos, daí o nome One 21. A partir daqui, nós vamos palpar digitalmente cada ponto desse para verificar se existe a presença da força muscular e a gente já vai analisando também a quantidade dessa força, se é uma força forte, se é uma força média, fraca. Então, a dose vai ser definida com base na força do músculo que a gente vai palpar. E lembrando sempre daquele padrão do Dr. Abramo, né? Que é o frontal aqui full, que é o completo, aquele em V, o central e aquele somente lateral. Então, a gente vai palpando e vai sentindo a força desse músculo. A gente adota mais ou menos um padrão de 2 unidades quando a gente sente essa força muscular, 1 unidade, uma força média, e 0,5 para a unidade fraca, quando essa força muscular é fraca, e 0 se não tem. Por exemplo, no padrão do Dr. Abramo, se o frontal é aqui aquele padrão central, aqui não vai ter força nenhuma, então não vou aplicar nada de toxina aqui. Não necessariamente você tem que aplicar nos 21 pontos, a não ser que seja aquele padrão do frontal que pega de lateral a lateral. Aí pode ser que você tenha que aplicar em todos esses pontos. Lembrando que para paciente masculino, a gente usa uma dose maior. 3 unidades para contração forte, 2 para contração média, 1 unidade para contração fraca e 0 para nenhuma. Também fazendo a palpação, nós vamos colocar o nosso dedo, por exemplo, aqui na posição 1, pedir para o paciente contrair o frontal e verificar o arqueamento da sobrancelha. Se o paciente deseja um arqueamento, nós vamos fazer a aplicação de toxina no ponto 1. Se o paciente não deseja um arqueamento da sobrancelha, nós vamos aplicar no ponto 2. E se por acaso houver uma queda, um arqueamento exacerbado da sobrancelha e o paciente não ficar satisfeito, a gente vem aqui no ponto 3 e faz uma aplicação. Qual dose? Palpando é que a gente vai saber. Mas o padrão de arqueamento da sobrancelha não é dado somente pelo músculo frontal, é também dado pelos músculos da glabela. Na técnica tradicional, a gente tem 5 pontos de marcação. Na One 21, a gente tem vários pontos de marcação na glabela, mas tudo vai depender da força muscular e da participação do prócero, do corrugador, do depressor e do orbicular nas linhas que se formam e que se marcam na pele do paciente. Lembrando que você tem que ter esse esqueminha aqui na sua cabeça, porque vai te facilitar identificar qual músculo está agindo e onde você vai precisar corrigir com qual dose, né? Então, lembrando mais uma vez, o orbicular, ele vai me dar uma contração em direção ao centro e para baixo. Ele vai auxiliar na força aqui do corrugador do supercílio, fazendo essa linha, ou você pode encontrar a linha de 3, você pode encontrar a linha de 2, que é o 11, você pode encontrar só uma linha. A profundidade do sulco formado aqui também pode variar de um lado para o outro, de paciente para paciente. No depressor do supercílio, nós vamos ter uma contração também oblíqua, mas só aqui na linha baixa do início da sobrancelha. O frontal vai me dar as linhas horizontais da testa e o prócero também vai me dar uma linha horizontal, um sulco horizontal aqui na base do nariz.
No esquema de marcação aqui para os músculos da glabela, nós também vamos usar nossas linhas verticais. Nós vamos traçar uma linha vertical ou usar aquela que a gente fez do frontal, na linha pupilar. Nós vamos usar a linha intercantal interna e entre essas duas aqui nós vamos traçar uma linha, que é essa linha tracejada aqui. Vamos usar também a linha vertical medial. Então, para os corrugadores, eu vou marcar o meu ponto, o primeiro ponto de introdução da agulha na origem do músculo corrugador do supercílio. Para isso, eu vou palpar a borda orbicular, o osso, aqui no osso, e vou fazer esse ponto 1 centímetro acima da borda orbicular, na interseção com essa linha intercantal interna. Esse é o primeiro ponto de aplicação de toxina aqui no corrugador. Eu vou introduzir a minha agulha profundamente para cima e depositar ali de 4 a 6 unidades, dependendo da força muscular. A injeção na inserção aqui do corrugador do supercílio, nós vamos também palpar a linha aqui da órbita, calcular 1 centímetro para cima e na interseção com a linha formada entre a linha pupilar e a linha intercantal, nós vamos introduzir cerca de 30% da agulha lateralmente e para cima, numa direção mais oblíqua. Ali você vai depositar de 2 a 5 unidades, dependendo da força muscular. A agulha, essa seringa utilizada aqui é de uma agulha de uma BD, com uma agulha de 6 milímetros, e eu gosto muito dessa seringa aqui de 0,3 ml, porque como tem pontos que nós vamos injetar 0,5 unidade, então facilita muito a visualização dessa quantidade nesse tipo de agulha aqui. Sem falar que, à medida que você vai aplicando, né, vai perdendo o bisel da agulha e vai ficando mais incômodo para o paciente. Então, eu prefiro usar essa agulha aqui, essa seringa aqui com agulha de 6 milímetros. Já na interseção do corrugador com o orbicular, nós vamos fazer essa aplicação, a injeção da agulha, bem superficialmente, dessa maneira aqui, para cima e lateralmente, ou de maneira oblíqua. Também palpando a borda orbicular, você vai calcular de 1 a 1,5 centímetro acima do rebordo orbicular. E na interseção com a linha pupilar é que você vai introduzir a ponta da agulha e depositar ali de 1 a 2 unidades, de acordo com a força muscular na palpação. Para determinar o ponto de injeção do prócero, nós vamos traçar uma linha aqui no canto interno, no início da sobrancelha, até a região intercantal do lado oposto, e traçar a mesma linha na outra sobrancelha, também aqui do ponto baixo do início da sobrancelha, até a linha intercantal oposta. Nós vamos fazer um X. Na interseção desse X é que nós vamos introduzir a agulha até a metade e direcionada para cima nós vamos depositar de 4 a 6 unidades de acordo com a força muscular. Se o sulco formado pelo prócero for muito profundo, nós vamos fazer um segundo ponto a 1 centímetro acima daquele primeiro. Para a injeção do músculo depressor do supercílio, nós também vamos usar aquela linha imaginária de uma extremidade à outra das sobrancelhas. E aqui no canto interno, no início da sobrancelha, na interseção com essa linha horizontal imaginária, é que nós vamos fazer a injeção da agulha, introduzir essa agulha
direcionada medialmente e para cima, ou seja, na direção oblíqua para cima, e vamos depositar ali 1 a 2 unidades, penetrando 30% da agulha. Também de acordo com a força muscular e com o desenho que eu vou observar na pele da contração desse músculo. Para quem ainda não tem intimidade com os padrões de contração muscular ou é iniciante na toxina botulínica, eu recomendo sempre observar aquele padrãozinho que a gente já viu lá, das linhas formadas quando tem a contração do orbicular, do depressor do supercílio, do corrugador do supercílio, do prócero, do frontal. Então, aqui nesse primeiro paciente, a gente pode ver as linhas frontais, a gente não vê tantas linhas aqui, nem aqui, o que faz a gente concluir que o padrão Abramo dela é de um frontal central. A gente vê a linha oblíqua dela aqui, formada pelo corrugador do supercílio, bem marcada, tanto de um lado quanto de outro. A gente vê a participação do orbicular, que ele chega a deprimir um pouco a sobrancelha aqui. Já no lado esquerdo, essa participação não é tanta. Então, a gente não precisa aplicar a mesma quantidade que vai aplicar aqui no lado direito, aplicar no lado esquerdo. No prócero dela também não é muito vincado, então a gente aplica uma menor quantidade de toxina botulínica. Já nessa paciente, ó, a gente vê que o lado direito dela é mais forte. Então, a gente vê uma participação maior aqui da interseção do orbicular com o corrugador do supercílio. Tanto é que a gente vê a linha marcada aqui, ó, o sulco é mais profundo do lado direito do que do lado esquerdo. Então, eu vou adequar as minhas doses de toxina de acordo com esse padrão. E vou aplicar aqui um pouco no prócero também, para a gente evitar que se forme aquele sulco aqui na base do nariz. Já essa paciente aqui, ó, a gente vê uma linha de contração dela já exercendo bastante força também aqui no depressor do supercílio. A gente faz aquela linhazinha oblíqua aqui. A gente vê a formação de uma linha, a formação da linha do meio e a formação da outra linha aqui. A gente vê as três linhas formadas pela contração do corrugador do supercílio. Mas a gente vê que desse lado aqui, ó, é mais forte, porque forma mais duas linhas aqui do que desse lado também. A gente analisa a profundidade do sulco, a gente vê um sulco muito profundo aqui do prócero, então a gente pode fazer, aqui está um só, mas a gente pode fazer 2 pontos, aquele no cruzamento das linhas aqui do X, e 1 centímetro acima a gente pode aplicar também mais uma metade da dose ou a dose toda, dependendo da profundidade desse sulco. Esse é um padrão muito interessante do humorista Paulo Gustavo, em que a gente percebe claramente a participação desses músculos aqui. Olha a participação do orbicular. Então, não adiantaria só eu fazer uma injeção aqui só na origem, na inserção do corrugador de supercílio. Eu tenho que buscar também aqui o orbicular, porque o dele, inclusive, olha como ele faz, parece uma gaivota. O padrão de contração dele, né? Então, aqui no orbicular, ó, a gente pode fazer até uma dose maior. Você vê que ele não tem contração lateral, o padrão Abramo dele de frontal é central, e a gente vê um corrugador também muito forte. Ele faz até um padrão tipo de ferradura. E do outro lado também, ó, eu encontro, apesar do sulco aqui do lado direito ser mais profundo, eu tenho participação aqui também, ó, de um corrugador do supercílio e do orbicular aqui também, bastante pronunciada. Teria sido muito interessante ter visto uma aplicação de toxina botulínica nele, se ele perderia essa expressão, como é que ficaria a expressão dos personagens dele.
Então, sem dúvida nenhuma, a técnica WAN 21 traz resultados melhores do que aquele padrão tradicional de marcação de 5 pontos. A gente consegue fazer uma individualização do tratamento, o resultado vai ser mais natural, nós vamos ter uma otimização das doses, quando a gente também analisa aquele padrão da musculatura, da variação anatômica do músculo frontal, e vamos ter pacientes mais satisfeitos e menor risco de acontecer uma queda da sobrancelha, uma pitose de sobrancelha, uma pitose palpebral também. Então, essa técnica, o WAN 21, foi especialmente desenhada pela Carla De Santis para a INCO, que é a INCO Botulino Toxino A, que no Brasil é representada pela marca Zeumin. O Zeumin não precisa de refrigeração, seu transporte, somente depois que ele é reconstituído é que a gente leva à geladeira. Por isso eu gosto muito de trabalhar com ele, porque eu não dependo do meu transportador. Eu já tive problemas com outras marcas por conta disso, tive prejuízo, eu passei para o Zeumin. E é uma toxina que eu gosto muito mesmo. E essa crença de que ela não dá resultado ou que o resultado dela é inferior é porque as pessoas não consideram que ela tem uma alta precisão e uma baixa dispersão. Então, o halo dela também é menor. A reconstituição dessa técnica é com 2 ml de soro, ou seja, é a técnica molhada, a tradicional, a gente não faz a técnica de reconstituição seca. Então, para 1 ml, na seringa de 1 ml, eu vou ter 50 unidades. Ou, se eu usar a seringa de 0,5 e 0,3, eu vou ter as unidades correspondentes, 50 e 30. Cada risquinho vai ter uma unidade nessas últimas 2 seringas. A linha C é onde a gente vai injetar o maior número de unidades de Zeumin. E na linha inferior, a dose vai variar de 0,5 a 1 por ponto nas mulheres, para minimizar esse risco de pitose da sobrancelha. Pode usar para outras toxinas? Sim, mas você vai ter que levar em consideração que as outras toxinas têm halo de dispersão diferente, maiores, principalmente a Dysport. Então, aqui são as referências dos 2 profissionais brasileiros, ela dermatologista, a Carla De Santis, e o Dr. Abramo, que é um cirurgião plástico brasileiros, que criaram o grid e desenharam a técnica WAN 21 para o Zeumin. E eu fico aí à disposição para vocês, se tiverem alguma dúvida. É uma técnica excelente para quem está começando, porque ela fornece parâmetros, né, que a pessoa ainda não desenvolveu o tato, não desenvolveu a mão para aplicação de toxina botulínica, e para profissionais experientes também, né, porque quando a gente adota um padrão de aplicação, a gente não costuma errar também.